alegre século XIX. Um serial killer aterroriza a cidade. 9 assassinatos e um mistério. O que aconteceu aos corpos de 6 das vítimas até hoje nunca encontrados? Estaria a resposta naquele açougue da Rua da Ponte, no centro? Linguiça feita com carne humana e consumida pela sociedade porto-alegrense. Canibalismo ou não, o fato é que 9 mortes aconteceram. Os crimes da Rua do Arvoredo. José Ramos e Catarina Palce foram condenados pelos assassinatos. E a cidade, desde então, tenta ocultar os detalhes dos crimes que aconteceram bem aqui, na Cidade Baixa. Este volume faz parte de um conjunto de 3 volumes que se formaram no processo que a Justiça Pública moveu contra José Ramos, Catarina Palce e outros cúmplices nos chamados crimes da Rua do Arvoredo. Tudo aconteceu quando a polícia prendeu um tal de José Ramos, que era um informante da polícia, por sinal, naquela época. Mas o homem foi preso por ter assassinado um comerciante português chamado Januário e também o seu caixa, o seu auxiliar. Ao ser preso, o José Ramos e também a sua amante, Catarina Palce, a polícia descobriu o cadáver de Karl Klausner. Durante o julgamento por esses crimes, tomada de um remorso, o que essa mulher fez? Começou a dizer que 6 outros haviam sido mortos ali. Os mortos tinham sido transformados em linguiça pelo tal de Klausner. O Ramos matava e esquartejava e levava as partes do corpo até o açougue, onde o Clausen procedia à fabricação de linguiça. Sherlock Holmes já dizia que todo assassino tem uma personalidade complexa. Mas o caso de José Ramos chamou a atenção no mundo inteiro. Até mesmo o célebre Dr. Charles Darwin, autor da teoria da evolução das espécies, tomou conhecimento dos crimes e escreveu em Londres sua visão sobre eles. Informa-se que no extremo meridional do Brasil, na cidade de Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas, usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado, mas regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há um chacal adormecido em cada homem. José Ramos, ele era nascido em Santa Catarina. Quando o rapaz, o adolescente, ele matou o pai. Ele matou o pai porque, segundo ele, o pai estava maltratando violentamente a mãe. E acudindo em socorro dela, ele se engalfinhou com o pai e acabou matando. Fugiu para o Rio Grande do Sul, onde se alistou como soldado. Isso há algum tempo depois da Revolução Farroupilha, da Guerra dos Farrapos. E como soldado ele demonstrou grande diligência e capacidade. Mas teve problemas, e problemas de disciplina. E então foi desengajado, mas continuou vivendo como informante da polícia.
informante da polícia, acho eu que ele ganhava insuficientemente e resolveu procurar um outro meio de vida, que seria esse através do laticínio. E era um indivíduo extremamente gentil, simpático e envolvente. Ia à missa todos os dias de manhã na Matriz, ali na praça, Matriz, né? Quando havia concertos no Teatro São Pedro, ele comparecia e se sentia enlevado com a música erudita. E, sobretudo, era um cavalheiro em todos os sentidos da palavra. Foi por aqui, onde hoje é a Rua Fernando Machado, a antiga Rua do Arvoredo. Dizem que por aqui ficava a casa onde viviam José Ramos e Catarina Pause. Para cá eram atraídas as vítimas, seja pela boa conversa de Ramos ou pelo charme de Catarina. Ambos sedutores, ambos fatais. O José Ramos ou Catarina atraíam uma pessoa à sua casa na Rua Fernando Machado. Há um caso, pelo menos, em que a vítima, né, teve relações sexuais com a Catarina. E depois disso se pôs a jantar. Foi quando o José Ramos atacou pelas costas e o matou. Mas se enxelaram mortas lá dentro da casa. Salvo uma que tentou escapar e ele a pegou. E lá ele próprio esquartejava. Colocava numa caixa e transportava numa carreta para o açougue de Clausen, na Rua Riachuelo, na Rua da Ponte, ali perto da Igreja das Dores. Além de Catarina, o açougueiro alemão Carlos Klausner era uma peça-chave na engrenagem criminosa de José Ramos. Os dois tornaram-se amigos e andavam juntos, no inverno de 1863. Mas em agosto daquele ano, Klausner parece desgostoso e confidencia a seus conhecidos que pensa viajar para Montevidéu, no Uruguai. Com a notícia, Ramos rompe sua amizade com ele. Dias depois, o açougueiro desaparece. Klausner queria se afastar de tudo e viver em Montevidéu. E acho que isso aí contribuiu fortemente para o assassinato de Klausner. O medo de uma possível delação de Klausner teria levado Ramos a executá-lo. Além disso, Ramos toma posse do açougue, dizendo a todos que compraram o negócio do amigo, antes da viagem de Klausner para o Uruguai. Depois de ter morto Klausner, ele deixou de fabricar, claro. Não só o Klausner, como o próprio Ramos. O Ramos não sabia praticar, exercer o ofício. E tanto assim que ele mata Klausner, enterra no quintal, né, e depois mata o caixeiro do comerciante por ali, também enterra no quintal. Porque ele não sabia o que fazer com o cadáver. E esse desaparecimento desse comerciante chamou mais atenção, e depois o caixeiro, né? O menino entrou na casa do José Ramos e não saiu mais, e o cachorrinho ficou esperando. E quando a polícia veio, encontrou ainda o cachorrinho. Os crimes da Rua do Arvoredo. A cidade de Porto Alegre, você já ouviu falar nessa história? Eu não nasci aqui. Eu vim da Alemanha. Mas isso já faz muito tempo. Eu conheço bem a história, assim. O açougue humano. Tu ainda não me disse teu nome. Catarina. Meu nome é Catarina. O diário da Catarina é que serviu de pista ou de ponto de partida para a elucidação da fabricação de linguiça de carne humana. Em 1864, efetuada a prisão do José Ramos, como sendo acusado da morte do Klausner e do comerciante português, o que aconteceu? Seguiu-se um tenso julgamento envolvendo também a Catarina Pause, amante dele. E foi ela que tomou a iniciativa, isso foi no ano de 1868, de dizer que várias pessoas tinham sido levadas por ela para a casa da Rua do Arvoredo, por sugestão do Klausner, para serem mortos pelo José Ramos e transformados em linguiça.
soube que o senhor já conheceu minha esposa, Catarina. Precisamos conversar. Eu tenho uma proposta muito proveitosa para o senhor. Por que o senhor não vem jantar hoje à noite lá em casa? José Ramos foi condenado à morte na forca, por latrocínio. Catarina Pálcio, por sua cumplicidade, a 13 anos e 4 meses de prisão com trabalhos forçados. Ambos foram condenados, né? Ele foi condenado à morte. Mas eu não tenho informação sobre um indulto. Mas presumo que ele tenha sido indultado por 2 fatos. Porque aquele imperador, Dom Pedro II, ele sistematicamente indultava os condenados à morte. Ele aborrecia a pena de morte. E o fato de que o José Ramos continuou vivo. Para mim é um indício com prova de que ele foi indultado. José Ramos sempre negou os crimes até o fim da vida. Morreu cego, doente e sozinho, na Santa Casa de Misericórdia, no ano de 1893. Catarina é posta em liberdade em junho de 1877, após cumprir integralmente sua pena. Ao morrer em 1891, é enterrada como indigente no cemitério da Santa Casa. Mas seu depoimento na prisão permanece até hoje como um enigma na história da cidade. Tudo que eu queria era que meu marido fosse feliz. Eu nunca conheci pessoa tão feliz como ele depois que matava. Eu achava que ninguém tinha o direito de lhe arrebatar essa felicidade. Ele dizia que era seu destino. Matar, tomar posse das coisas da vítima. Os mortos não precisam de dinheiro, mas nós tínhamos direito a isso, pelo sofrimento que tínhamos passado, ele dizia. Meu marido matava e esquartejava as vítimas. E o açougueiro Klausner desossava e moía a carne. Temperava com sal, pimenta e outras especiarias. Misturava com carne de gado e enchia as tripas fazendo linguiça. Os ossos eram incinerados no pátio do açougue. E a linguiça era vendida aos mais nobres membros da sociedade gaúcha. Tenho vivido na abominação do pecado e do crime. O meu corpo está perdido. Mas a minha alma ainda pode ser salva. É claro que a cidade sempre negou este fato, né? Mas esse caso do José Ramos não foi o único caso de canibalismo. Eu acho que há um chacal adormecido dentro de cada homem. Chacal esse que é contido e reprimido pela ordem civil, pela sociedade, mas que ao menor distúrbio irrompe e se manifesta. Eu tenho uma ótima proposta de negócio para ti. Por que tu não aparece lá em casa hoje à noite para jantar comigo? Sempre houve na civilização ocidental casos de canibalismo. Mas aqui, o curioso é que José Ramos e Catarina não praticaram isto. O que eles faziam era a venda através do açougue de Clausen, ou então que ele pessoalmente distribuía como presente na casa de pessoas poderosas, até mesmo o presidente da província, o bispo, juiz, ou seja, pessoas importantes da sociedade. Tanto que muitas senhoras, quando saíram da missa muito cedo, né, acompanhadas das suas escravas, né, na saída mandavam as escravas comprarem linguiça no açougue de Clausen. Não era com objetivo de lucro. Eu me pergunto se seria uma forma de vingança dele contra uma sociedade que ele considerava injusta para com ele. Ou seja, isto é um ponto a esclarecer. É um dos mistérios do caso e um dos não menos importantes.